A gente passou a semana toda falando sobre o Eduardo Costa, treta de um lado, treta do outro lado. As coisas não estão nada bem para ele, hein? Não. Nós falamos aqui que o Clayton, né, o ex-amigo, acabou fazendo um boletim de ocorrência, ele foi intimado por conta dessa denúncia de ameaça e agora ele foi indiciado pelo crime de estelionato. O que aconteceu? Isso segundo o inquérito, ele teria enganado uns compradores ao trocar uma casa com pendências judiciais lá na Pampulha, em Belo Horizonte, né? E tem mais, os investigadores querem que ele esclareça a suposta ameaça de morte que o irmão dele teria enviado para a ex-noiva do sertanejo. Existe a expectativa de que o cantor preste depoimento ainda hoje. E segundo Vitória Vilarim, as ameaças teriam ocorrido supostamente a mando de Eduardo Costa, com quem um dia ela se planejou se casar, né? E a ex-noiva do cantor, Eduardo Costa, divulgou uma carta em que acusa o irmão do sertanejo, Wellington Costa, de ameaça de morte. Ela afirma que Eduardo estaria revoltado com o envolvimento dela com o também cantor sertanejo Clayton Lemos. Quer dizer, a situação vai ficando grave, hein? Sim. Mas a gente ouviu ontem, né? O Eduardo Costa falando isso, né? Se queixando, né? Porque a ex-namorada dele, a ex-mulher dele, estava com o ex-amigo dele, não é isso? Isso. E além do caso das supostas ameaças de morte feita pela ex-namorada Vitória e ao cantor Clayton, o Eduardo Costa também foi indiciado por estelionato em uma transação imobiliária. O cantor teria negociado a troca de uma casa localizada em uma área ambiental, alvo de ação do Ministério Público Federal, por outra de valor maior, né? Sem avisar os novos compradores da existência da ação. Inclusive, eu estava verificando que a diferença, ele vendeu uma casa e tem uma parte do terreno dessa casa que não pertence a eles, né? Então, o Ministério está pedindo para que derrube essa parte da área e o valor da casa. Quer dizer, quem comprou está no prejuízo. O prejuízo de 10 milhões. 10 milhões, Lombardi. Não foi avisado. A história é assim, ele vendeu a casa e os caras compraram a casa, ele não disse para quem comprou, dizendo, olha, essa parte aqui, existe um litígio na ambiental, tal. E aí, quando os caras foram registrar o imóvel, os caras foram avisados, o negócio é o seguinte, até aqui, tudo bem, daqui para cá, nós vamos derrubar. E por isso é que tem exatamente... A pessoa foi à polícia, se queixou e está achando que é crime de estelionato. Porque você está vendendo uma coisa sem exatamente avisar. E ele sabia. Sabia, não, existe uma ação. 2015 foi. Então é o seguinte, vamos entender melhor essa história na reportagem que nós preparamos para você. Olha só. O meu coração pirata toma tudo pela frente. Um cantor famoso de voz marcante. O preço que cobram da gente. E é envolvido em duas polêmicas. Eduardo Costa foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato. Tudo começou depois da venda de uma casa no balneário de Scarpas do Lago, em Capitólio, no sul de Minas, em troca de outro imóvel na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O cantor, no entanto, não avisou que a casa em Capitólio era alvo de ação do Ministério Público Federal, que pedia demolição parcial do imóvel porque o terreno está localizado numa área de preservação ambiental permanente. Na prática, a casa valia menos e os compradores levaram prejuízo. O indiciamento foi feito em novembro de 2019, 2 anos depois da abertura do inquérito. Segundo o delegado responsável pela investigação, Eduardo Costa agiu de forma dolosa, induzindo as vítimas ao erro, já que omitiu a informação de que o imóvel era objeto de ações ambientais. Em julho de 2018, quando o cantor prestou depoimento pela primeira vez, ele afirmou que o comprador sabia da pendência e que ele não deu prejuízo para ninguém. Quando você negocia algumas casas ali, Marina, em Capitólio, Scarpas do Lago, as pessoas têm consciência desse processo. Esse tipo de imóvel de valor um pouco mais alto são imóveis acompanhados do advogado. O advogado acompanha muito mais isso até do que a gente. A outra intimação que o cantor recebeu é sobre a ameaça que teria feito a um outro cantor sertanejo. A ex-noiva de Eduardo Costa divulgou uma carta em que acusa o irmão dele, o Wellington Costa, de ameaça de morte. Segundo Vitória Vilarim, as ameaças teriam ocorrido supostamente a mando de Eduardo Costa. A ex-noiva do artista afirma que Eduardo estaria revoltado com o envolvimento dela com o também cantor sertanejo Clayton Lemos. Vitória afirma na carta que recebeu um áudio do irmão de Eduardo Costa, Wellington Costa, ameaçando matar todas as pessoas que estiverem ao lado dela.
No final de dezembro, o atual namorado de Vitória, Cleiton Lemos, fez um registro de ocorrência por ameaça contra Eduardo Costa. O cantor falou sobre o caso e negou as acusações. Jamais meu irmão faria qualquer tipo de coisa para prejudicar nem a Vitória nem ninguém. Meu irmão é uma pessoa de bem, um menino uma pessoa boa. A intimação desse caso foi entregue ontem pela manhã na casa do cantor. O documento foi recebido por um funcionário do artista. O Wellington Costa, irmão de Eduardo, também foi citado na denúncia. Ainda segundo a polícia, outras pessoas devem ser intimadas. Quer dizer, a história não vai parar por aí. Tem muita coisa ainda que vai rolar, né? Isso.